Fala galera ligada no Pautas e Táticas, eu já fiz um vídeo parecido com esse, foi logo depois da Copa América disputada em 2021, dando as minhas opiniões de quais jogadores deveriam ser convocados para a seleção brasileira, para dar sequência às eliminatórias da Copa do Mundo, tendo visto que deu errado na Copa América, e as minhas opiniões naquela época. Passados tantos meses, desde aquele último vídeo, claro, muitas das minhas ideias, opiniões, convicções mudaram, e hoje eu vou fazer um vídeo muito mais mesclando essas opiniões com base no que eu acho que o Tite vai fazer, fechando então essa lista para a Copa do Mundo e também fazendo uma análise dentro do que vem sendo preparado, desempenhado dentro de campo na prática, qual deve ser o time titular e quais são as alternativas de jogo que o Tite tem para levar para o Catar em 2022, beleza? Se você já é inscrito, muito obrigado. É a sua primeira vez aqui? Seja bem-vindo, acompanhe o vídeo até o final. Quero merecer a sua inscrição. Então vamos parar de enrolação e vamos para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Antes, só um esclarecimento, eu estou gravando aqui na sexta-feira, dia 1º de abril, mesmo dia que foi realizado o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo, que foi para quando ficou a definição se vão ser 23, se vão ser 26 convocados. Até o momento que eu tenho de informação é que o auxiliar da seleção, Kleber Xavier, garantiu que vão ser 26 atletas, todos eles no banco, participando, tá liberado, quem quiser pode levar 23, 24, 25, não é uma obrigação levar 26 e que se poderia colocar 15 no banco de reservas, beleza? Como eu ainda não tenho essa confirmação oficial, eu vou trabalhar com a hipótese de 23, mas também vou dizer quais seriam os meus 3 convocados extras e quais eu acho que o Tite vai levar, caso realmente sejam 26 jogadores. Ele é um dos técnicos que se posicionam a favor com a ideia de que sejam 26 convocados, beleza? Mas vamos trabalhar com 23 num primeiro momento. Então vamos à lista que não é surpresa para ninguém quais serão os 3 goleiros: Alisson, Ederson e o Everton, com o Alisson sendo o favorito à titularidade. Os 4 laterais provavelmente serão Danilo e Daniel Alves pelo lado direito, Guilherme Arana e Alexandro pelo lado esquerdo. O Alexandro não esteve na última lista, mas eu acredito que ele já seja nome certo. E ele é um jogador com características muito parecidas com Alex Telles, que esteve na última lista juntamente com Guilherme Arana. Então eu acho que é o Alex Telles quem vai acabar perdendo a vaga para o Alexandro. Na direita não tem muito para onde correr, são esses dois os nossos melhores nomes. Quer você goste ou não do Danilo, e quer você ache que deveria ser renovada a posição do Daniel Alves ou não, acho que são eles realmente os 2 melhores nomes. Falava-se muito em Emerson Royal, mas ele não aproveitou as chances que teve na seleção. Tampouco no Tottenham ele goza da confiança total do seu técnico Antônio Conte, então devem ser realmente Danilo e Daniel Alves na direita, Arana e Alexandro na esquerda. Na zaga, Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães, os 2 primeiros favoritos na corrida pela titularidade. O Militão tentando beliscar ali uma vaguinha no 11 ideal, e o Magalhães, que já teve um pouco mais afastado, porque a preferência do Tite era o Lucas Veríssimo, mas como o Veríssimo sofreu uma lesão muito grave, vai ficar de fora até a próxima temporada, nem deve começar os primeiros jogos da temporada seguinte, pode não haver tempo hábil para ele poder garantir, recuperar a forma física e garantir ali a sua convocação. Então Gabriel Magalhães, que eu até gostaria de vê-lo sendo mais testado na prática, em campo realmente, com a camisa da seleção, por ser um zagueiro canhoto, é o favorito nesse momento para a 4ª vaga, acho que vai para a Copa realmente. Os meio-campistas não devem fugir muito de Casemiro, Fred, Fabinho e Bruno Guimarães como os volantes do time, Paquetá e Felipe Coutinho como os meio-campistas mais ofensivos, que podem jogar centralizados ou abertos. Casemiro e Fred são os favoritos também para a titularidade, mas vigiados de perto o Fabinho e Bruno Guimarães, que também vem fazendo ótimas apresentações com a camisa da seleção brasileira. Os atacantes, Rafinha e Antony para a ponta direita, Richarlison e Matheus Cunha centralizados. O Matheus Cunha acho que nem está tão garantido assim, mas não esteve dentro da última lista, porque ele se lesionou, mas esteve dentro da lista anterior e foi titular nos 2 jogos, naquela última data FIFA, e o Tite gostou muito dele, então eu acho que ele vai se manter na lista final.
O Neymar, que pode jogar tanto como esse falso 9, uma opção que eu até descarto num primeiro momento, e vou explicar isso daqui a pouco, quando a gente for pro campinho e for falar de tática, como também como um segundo atacante e como um meia atacante, né, por trás desse centroavante, um ponta de lança à moda antiga, e numa opção até pouco menos usual, sendo devolvido à ponta esquerda. Também acho pouco provável que ele seja aproveitado dessa forma, mas também é uma hipótese. E o Vinícius Júnior, esse sim, um ponta esquerda de fato, fechando ali a lista de 23 convocados. Se forem realmente 26, eu chamaria o Danilo do Palmeiras para o meio campo, o Pedro do Flamengo como centroavante e o Gabriel Martinelli do Arsenal como ponta esquerda. Não acho que isso vai acontecer, mas eu acho que o Tite deve chamar realmente um meio-campista, um centroavante e um ponta. Martinelli aproveitou bem as duas chances que teve na última convocação. Eu chamaria o Pedro pela virtude dele, pelas características dele de ser um cara mais enfiado, mais de referência, algo totalmente diferente do que com aquela lista original o Tite já tem em mãos. E o Danilo, que é um cara até para ganhar um pouco mais de experiência, ainda não foi convocado, não está dentro do ciclo, então eu acho que ele não vai ser realmente convocado, mas seria muito bom ver ele na seleção. É um jogador muito dinâmico, é muito difícil você dizer se ele é primeiro ou segundo homem, porque ele é muito completo, então é um jogador que com certeza está dentro aí do processo futuro, né, para as próximas gerações da seleção brasileira. Se forem realmente 26, eu acho que o Tite chamaria o Gerson para o meio campo e o Gabriel Jesus para o ataque, além do próprio Gabriel Martinelli. Acho que esses seriam os nomes extras que o Tite chamaria. Ele andou testando aí o Arthur também, mas não acho que vá se manter. O Gerson já apareceu um pouco mais na frente na corrida, e acho que nomes como o Firmino, como o Gabigol, são realmente cartas fora do baralho nessa altura dos testes feitos pelo Tite. Então, se forem 26, acho que o Gabriel Jesus realmente será um nome extra aí para o comando de ataque. Então, passado essa lista de convocados, que é uma lista que eu acho que vai acontecer, acho que serão esses 23, dei a minha opinião de quais seriam meus 3 nomes extras, dei a opinião de quais seriam os 3 nomes extras do Tite, caso ele realmente leve. Agora, vamos para dentro do campo, ver como esse time realmente funcionaria na prática, beleza? Bom, como a gente já sabe, a forma com a qual o time ataca depende diretamente da escolha dos laterais, que podem ser o Danilo ou o Daniel Alves no lado direito, e podem ser o Guilherme Arana ou o Alex Sandro pelo lado esquerdo. Normalmente, quando joga o Danilo, joga o Arana, e quando joga o Daniel Alves, joga o Alex Sandro. E os porquês disso a gente vai explicar já já. Vamos primeiro falar sobre quando funciona Danilo e Guilherme Arana. E também vamos colocar a dupla de zaga, que deve ser Thiago Silva e Marquinhos. Eu até prefiro que quando joga o Danilo, o Thiago Silva jogue pelo lado direito, mas ele tem jogado pelo lado esquerdo. Isso aqui é um problema, na minha opinião. Porque o Danilo fica como um lateral base, o Guilherme Arana sobe. Se o Thiago Silva ficar aberto e não centralizado, ele vai ser o responsável por cobrir as costas do Guilherme Arana. Eu prefiro que o Thiago Silva jogue centralizado, como ele joga no Chelsea. Até preferiria que o lado esquerdo, quando o Danilo fizesse esse papel de terceiro zagueiro, fosse feito por um zagueiro canhoto, como por exemplo o Gabriel Magalhães. Queria ver realmente o Gabriel Magalhães tendo uma minutagem maior nessa função, mas a gente sabe que se não forem Thiago Silva e Marquinhos, quem está mais próximo de pegar uma vaga de titular nessa zaga é o Militão. Mas vamos trabalhar primeiro com a hipótese de Thiago Silva e Marquinhos. Então, o Thiago Silva jogaria pelo lado direito, o Marquinhos pelo lado esquerdo, justamente para a gente ter essa variação com o Danilo. O Arana sobe mais e sobe por fora, e aí o Danilo fica como esse lateral base. Quando jogam Danilo e Guilherme Arana, não tem nenhum dos dois laterais caindo pelo meio, então trabalha-se com uma dupla de volantes mais fixa, Casemiro e Fred. E aí, com esses encaixes, bom, pelo lado direito, na ponta, pode jogar tanto o Rafinha, que é o dono da posição, quanto o Antony, que aproveitou muito bem as oportunidades que teve. Vamos trabalhar com a hipótese do Rafinha por enquanto. E aí, pelo lado esquerdo, com o Arana ocupando mais esse corredor aberto, eu prefiro que seja um meio-campista,
jogando por ali, que pode ser tanto o Paquetá quanto o Felipe Coutinho. Mas qualquer um dos dois também pode jogar centralizado para que o Neymar atue por ali. E a gente vai explicar essas diferenças. Dentro desse sistema tático, 4-2-3-1, que defende num 4-4-2, eu prefiro o Neymar jogando por dentro. E até prefiro que jogue o Coutinho e não o Paquetá por fora, mas a gente sabe que o Paquetá tem a preferência do Tite. Então vamos trabalhar com a hipótese do Paquetá jogando por aqui. E na frente, para mim, o Richarlison está na frente na fila de preferência. Então, nesse 4-2-3-1, a estrutura tática é essa. O Danilo ficando de base, Thiago Silva centralizado, Marquinhos abrindo pelo lado esquerdo. A Arana é quem vai ganhar liberdade por aqui. Com isso, quem vai ficar nos meios espaços são justamente o Neymar e o Paquetá, os dois meio-campistas, um partindo do lado e o outro partindo, né, do seu posicionamento já centralizado. Até por isso o Neymar poderia jogar por ali, para que ele pudesse fazer essa flutuação por dentro, jogar no corredor. O problema seria o momento defensivo, né? Porque aí o Neymar, ele não é aquele jogador que vai fazer o corredor defensivo. Ele não vai marcar na segunda linha, ele vai precisar ser preservado. Se ele não vai atuar por aqui, é melhor ele partir de um posicionamento centralizado e quem estiver partindo do lado é quem vai abrir para poder marcar. Dessa forma, o 4-4-2 ficaria bem consolidado dessa forma. Eu até preferiria o Coutinho jogando por aqui, porque ele tem também o advento da finalização, né? Quando ele corta para dentro, ele chuta muito bem partindo desse posicionamento. Quando ele jogasse pelo meio, ele poderia também fazer melhor até que o Paquetá esse corredor de meio espaço pelo lado direito. E o Neymar saindo da esquerda para dentro também funcionaria muito bem. Mas como já dissemos, o problema seria aquela ocupação do corredor do lado esquerdo. E também com o Coutinho partindo por aqui, ou mesmo o próprio Paquetá, essa recomposição ficaria mais longa, menos facilitada, mais dificultada. Então seria melhor realmente o Neymar jogando por aqui, né, e o Coutinho mais aberto. E por que não o Neymar como falso 9 nesse sistema tático? Porque eu não gosto dessa opção. Como, por exemplo, como jogou a seleção brasileira, melhor dizendo, né, contra o Chile no Maracanã, com o Vinícius Júnior aqui nessa posição. Aqui haveria uma troca muito grande de posicionamentos, né? O Neymar cairia para dentro para o Vinícius Júnior poder fazer esse corredor de meio espaço, né, quando o Arana subisse, o Paquetá faria essas infiltrações. Ou mesmo haveriam aquelas trocas, né, Paquetá-Neymar. Só que aí eu acho que o Brasil perde presença de área, perde dinâmica de jogo, e o Neymar, apesar de ter mais liberdade de flutuação para jogar aqui sem posicionamento fixo e com maior liberdade também de movimentações, sem ter funções defensivas, eu acho que tira a principal característica do Neymar, né, que se tornou que não é nem mais o 1 contra 1, mas a capacidade dele de armar o jogo. Então eu acho que partindo de um posicionamento como esse e com um jogador mais de área como o Richarlison, ele que não é nem um cara de área assim, um centroavantão para jogar de costas, mas é um cara com mais características ofensivas, mais finalizador, mais um atacante propriamente dito, eu acho que o time ganha poder de fogo. E aqui o Vinícius Júnior, aberto pelo lado esquerdo, eu gosto dele mais jogando realmente muito aberto, muito espetado, que seria com um outro funcionamento de laterais. Seria com o Daniel Alves e também o Alex Sandro. Só que aí a gente também teria que ter uma troca em pelo menos um dos meio-campistas. Por exemplo, pode sair o Fred e entrar o Bruno Guimarães, que jogaria aqui pelo lado direito, ganhando um pouco mais de liberdade. Dessa forma, o Vinícius Júnior e o Rafinha ficariam realmente muito, muito abertos. E aí o Bruno Guimarães ganharia um pouco mais de liberdade, porque o Daniel Alves cai por dentro. E aí quem fica de lateral base é o Alex Sandro. Aqui já teria que haver a troca. O Thiago Silva jogar pelo lado esquerdo, para o Marquinhos fazer a cobertura do lateral direito. E o Thiago Silva se manter centralizado. Assim eu gosto dessa troca. Se não for o Bruno Guimarães por aqui, pode ser o próprio Paquetá. E aí ele entrando nessa posição, ele pode fazer muito bem essa função do volante que ganha mais liberdade para poder atacar a área. E aí no momento defensivo desse time, o Daniel Alves volta para a posição dele, o Paquetá fica ali ao lado do Casemiro, pode ser o Fabinho também, e os dois pontas simplesmente recuam para que o time volte a marcar no 4-4-2. Eu só vejo o funcionamento do Neymar como falso 9 num possível 4-3-3.
E aí eu acho até que podem jogar Daniel Alves e Arana juntos, porém atacando por fora. Só que aí o Casemiro teria um outro funcionamento, ele teria que jogar como esse elemento, né, de profundidade. E aqui eu acho que o Thiago Silva sairia do time para a entrada do Militão, que é um zagueiro de mais poder de cobertura, ou poderia entrar o próprio Gabriel Magalhães também, porque aqui os dois laterais atacariam por fora, aqui quem ficaria no meio, vou tirar aqui o Richarlison, né, porque aqui a gente está considerando a hipótese do Neymar como falso 9. Poderia ser o próprio Bruno Guimarães, o que eu acho até mais interessante, o Paquetá como meia esquerda e o Guimarães na meia direita. Que aí o Neymar funcionaria como um falso 9, se transformando num quarto homem de meio campo e abrindo espaço para esses dois jogadores infiltrarem, vindo pelos lados. E aí o Arana e o Daniel Alves ganhariam mais poder de cobertura, o Casemiro fazendo ali aquele papel do terceiro elemento ali da defesa, da saída de bola, da saída de três, assim como ele faz no Real Madrid. Então eu acho que essas são as possibilidades táticas de time titular, que o Tite tem com a convocação que deve se desenhar para a Copa do Mundo. Acho realmente que o 4-4-2 vai ser a opção dele preferida. Acho que ele começa a Copa com a ideia do Danilo titular, com o Thiago Silva ao lado do Marquinhos na defesa, com o Arana na lateral esquerda, Casemiro e Fred no meio campo, Paquetá um pouco mais aberto, Neymar centralizado, Rafinha na direita e o Richarlison mais à frente. Acredito que a seleção brasileira começará a Copa do Mundo dessa forma. Claro, tem muita coisa para acontecer até novembro, mas nesse momento, esse é o time titular que o Tite vai ter em mãos. E é isso, galera. Essas são as nossas opiniões, é assim que a gente analisa a seleção brasileira do Tite nesse momento. Esses são os nossos possíveis convocados, esses são as nossas possibilidades de time titular. Qual é a sua? Como você gostaria de ver? O que você acha que o Tite vai fazer? Vamos debater tudo isso nos comentários, mas com respeito, tá? Vamos respeitar a opinião alheia, a minha opinião também. É claro que eu vou respeitar a sua. Se a gente discordar, a gente debate, a gente conversa, a gente discute. Tudo dentro, né, do respeito. A gente sabe que seleção é um assunto palpitante. Muita gente gosta de opinar. E claro que é muito difícil que hajam opiniões que se concordem uma com a outra, mas mantendo o respeito a gente pode debater numa boa. Com certeza você está sempre convidado, não só a comentar, a também sugerir temas para próximos vídeos, debater sobre outros assuntos também. A casa é sua, Pautas e Táticas é seu. Isso é muito importante de dizer, principalmente para a galera que está chegando agora aqui no canal, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima.